Olá, pessoal. Boa tarde a todas e a todos. A gente está aqui ao vivo na TV 247 para falar de um assunto muito importante que tem tirado o sono de milhões de brasileiros, de pequenos e médios empresários também, que é a situação econômica do país em meio à pandemia do coronavírus. Eu tenho aqui dois convidados para falar sobre isso. Eu sou a Gisele Federici. Quem fala aqui com a gente hoje no programa Brasil Popular, que é uma parceria da TV 247 com a Central de Movimentos Populares, é a Adriana Marculino, que é técnica do DIEESE, e o Pedro Eugênio, ex-presidente da FENAI. A FENAI, que é a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa. Ele também é o idealizador do Datagênio. O nome é muito bom, daqui a pouco ele explica o que é o Datagênio. Bom, a gente vai falar principalmente sobre o auxílio emergencial aqui, a crise do auxílio emergencial, porque tanta gente ainda não recebeu, né? Por que há tantas falhas nesse cadastro? Por que há tantas filas em meio à quarentena? Em dias em que, até no final de semana, onde era para as pessoas ficarem em casa, elas vão atrás desse auxílio presencialmente nas agências da Caixa e porque ainda muita gente está saindo sem o benefício nas mãos, né? Só para atualizar aqui, contextualizar o que está acontecendo, os últimos dados dão conta de que mais de 30 milhões de brasileiros já receberam esse auxílio emergencial, lembrando que é de R$ 600 para trabalhadores autônomos. Tinha um número de 50 milhões com benefício aprovado, cerca de 50 milhões, e 26 milhões que não atenderam aos critérios, 16 precisam refazer o cadastro. Depois o Pedro me diz aí se tem algum número que está desatualizado, mas peguei aqui os últimos divulgados, pelo menos até o momento. A real é que muita gente tem dificuldade com a tecnologia, né? O governo anunciou uma solução por meio de um aplicativo, ok? Tinha telefone também, tinha site, mas há aí uma grande parcela da população que não tem nem conexão com a internet, né? Que não tem nem sistema de qualquer outro benefício que venha do governo, que seja bancarizado, enfim, há uma série de dificuldades e até de informação para que essas pessoas cheguem, recebam esse benefício. Então, começando por essas dificuldades, queria passar aqui para a Adriana, cumprimentá-la, dar boas-vindas aos dois, agradecer aqui pela participação. E já te perguntar, Adriana, quais são os principais problemas que as pessoas estão enfrentando para receber o auxílio e por que, na sua avaliação, isso tem sido tão truncado? Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer o convite e também parabenizar pela escolha desse tema, que eu acho central nesse momento que a gente está vivendo, esse auxílio, né? Ele é insuficiente, mas ele é bastante importante para milhões de famílias, né? Bom, do que a gente tem apurado, né, de problemas, eles vão desde o início, né, desde a inscrição no programa, desde o cadastro, né? Então, as pessoas não conseguem se cadastrar, ou porque elas não têm acesso ao celular, ou porque elas não têm acesso à internet, ou porque elas não sabem lidar com essas tecnologias, né? Então, o governo tinha outras possibilidades de realizar esse cadastro para uma parcela da população que não tem acesso a essas tecnologias. No entanto, essas modalidades, esses outros formatos não foram utilizados e muitas pessoas estão com grande dificuldade de realizar o cadastro. Além da dificuldade do cadastro, tem depois um tempo que muitas pessoas ficam em análise, né? Um período bastante longo, considerando a emergência, a urgência de que as pessoas recebam esses recursos. Muitas pessoas têm tido a negativa, né, do auxílio, e aí tem uma vasta gama de problemas, né? Então, tem trabalhadores que estão desempregados, mas que, como seu empregador não comunicou que ele tinha sido desligado, o trabalhador não consegue acessar o programa. Mães solo que fizeram o cadastro, mas o pai das crianças também fez o cadastro dizendo que as crianças estavam sob sua guarda, e aí eles não conseguem realizar
elas não conseguem efetivar o benefício, né? E uma série de outras dificuldades, pessoas que dizem para a gente que tem sim todos os critérios para acessar o programa e ainda assim o programa recusa a inscrição dessas pessoas, né? Muitas vezes porque as pessoas têm um pouco de dificuldade de realizar o cadastro, faz algum tipo de erro no cadastro e acabam ficando de fora do programa. Depois que as pessoas conseguiram realizar o cadastro, mesmo com todos esses problemas, e passar pela análise, aí a gente entra no problema do recebimento, né? Então, tem uma série de problemas. A mídia tem noticiado muito as filas gigantescas, né? As filas são porque as pessoas vão para as agências da Caixa para poder receber o benefício ou para tirar dúvidas de como ter acesso ao recurso, né? Porque não tem nenhuma outra estrutura pública onde as pessoas podem ir para ter acesso às normas, às regras, como acessar o benefício, né? O governo optou por não usar os CRAS, né, os Centros de Assistência Pública Municipais, porque ele queria capitalizar todo o programa só para ele, e com isso criou um problema gigantesco para as pessoas poderem acessar o programa e receberem seu benefício, né? Além desses problemas, então, de cadastro, de análise do benefício e de recebimento do benefício, que está colocando não só a população em filas gigantescas no risco do contágio, mas também os trabalhadores da Caixa Econômica Federal, que também estão tendo que lidar com um público maior do que, inclusive, num período comum, sem isolamento social, né? Além desses problemas, a gente também tem outros problemas, como, por exemplo, a dificuldade de saber agora o calendário de pagamento das próximas parcelas. Então, inicialmente era para ter uma parcela no começo de abril, uma no final de abril e uma no final de maio. No final de abril ela foi suspensa e até esse momento a gente não sabe quando será paga essa segunda parcela. O governo diz que essa semana ele vai anunciar quando será pago, né? No momento em que as pessoas estão com a renda reprimida, então é bastante preocupante que esse recurso, que esse calendário ainda não tenha sido anunciado. Eu acho que, no geral, esses são os grandes problemas que essa renda emergencial tem demonstrado. Legal, Adriana, obrigada. Vou passar para o Pedro. Pedro, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. E já queria te passar aqui um comentário que foi feito pela Patrícia Nobre, que está cobrando convocação de funcionários aprovados em concurso, né? Ela fala, quando os aprovados são convocados para reforçar o atendimento? Os funcionários estão sobrecarregados, expostos, e há um cadastro reserva disponível. Ela fala sobre um concurso de 2014. Eu já te passo para você fazer um panorama geral de como está sendo esse atendimento, né, das agências, sobre essas filas que a gente tem visto tanto, e já falar sobre essa questão do concurso. Olá, boa tarde. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, né, de estar falando. A gente tem que começar dizendo que, assim, primeiro que o governo Bolsonaro não queria pagar nada para a população, né? Vocês lembram disso. Depois fez uma proposta de R$200. Aí a Câmara aprovou os 500, tal, chegaram nos 600. E cometeram daí um erro que foi... Eu acho que foram 2 erros no início do processo, né, que daí complicou tudo, né? Primeiro, a subavaliação do número de pessoas que iriam procurar e que têm direito a receber esse benefício, né? Que o governo trabalhou com um número de 25 milhões de pessoas. A partir desse número de 25 milhões de pessoas, né, chegou-se à conclusão que a Caixa Econômica daria conta sozinha de fazer esse pagamento. E daria, 25 milhões de pessoas faria. A Caixa já faz o pagamento do Bolsa Família, já faz, né, de todos esses auxílios, nós temos essa expertise e daria. Bom, mas daí a Caixa começou a se preparar para pagar 25 milhões de pessoas, né? Então, a TI da Caixa fez um trabalho extraordinário, né? De 2, 3 dias, né, criou um aplicativo, né, para atender até 25 milhões de pessoas, né? E que é o Caixa tem. Mas, imagine, 96 milhões de pessoas se inscreveram, né? E quem faz a triagem não é a Caixa, é a Dataprev,
né? Aí por que deu aquelas filas imensas, né? Por que aquelas filas imensas? Primeiro, porque as pessoas procuravam a Caixa para ter informações, né? Antes de se cadastrar, sem saber se tinha direito ou não, tal, e procurar a Caixa, né? A Caixa passou a ser a informação geral de tudo, né? E as agências da Caixa não estão preparadas para isso, né? A colega falou do concurso de 2014. Em 2014, dezembro de 2014, nós tínhamos 100 mil empregados na Caixa. Hoje, nós temos 84 mil empregados na Caixa. Então, vocês vejam, são 16 mil empregados a menos. Nós estamos num momento de pandemia. Um momento de pandemia, você tem que tirar um número de empregados da linha de frente, porque ou tem mais de 60 anos, tem doença pré-existente, essas coisas todas. E nós temos um cadastro reserva, né, eu vou chamar assim, um cadastro reserva, de mais de 25 mil pessoas aprovadas no concurso da Caixa. E a Caixa poderia, né, fazer uma convocação, né, agora era absolutamente justificável, né, melhor. Contratou mais de 5 mil pessoas, né, para fazer um serviço temporário, mas é evidente que se tivesse contratado empregado teria sido muito melhor. Então foi isso, no começo foi aquilo. Daí o governo demorou para liberar, né, e as pessoas já procurando a Caixa e o governo não liberava, demorou para liberar. Depois, quando liberou, começou a liberar assim, os nascidos em janeiro e fevereiro, né, a partir de segunda-feira. Segunda-feira estavam lá os nascidos em janeiro e fevereiro, os nascidos em março, em junho, em julho, e aí tinha que fazer toda aquela triagem, tem que voltar amanhã, não sei o quê, não sei o quê. Né? Aí, 2, 3 dias depois, era para março e abril. E aí apareciam os nascidos em maio, em junho, tudo de novo. Né? Então, assim, foi um trabalho. O que os empregados da Caixa estão fazendo é uma coisa extraordinária. Né? Mais de 35 milhões de pessoas já foram pagas. Milhões e milhões de pessoas frequentaram as agências da Caixa. E, no começo, as prefeituras não colaboravam, ninguém estava colaborando, a gente não estava preparado para isso. Hoje, já melhorou muito a situação, o dia de hoje já foi um pouco mais tranquilo, e esta semana deve ser um pouco mais tranquila. Mas, a partir da segunda parcela, vai ser tudo de novo. Né? E eu acho que assim, a Caixa deveria ser a coordenadora, também pagadora, mas coordenadora do processo. Mas o Banco do Brasil, o BASA, o BNB, no mínimo, são 3 bancos públicos, né, deveriam estar nesse processo também participando, porque é um volume extraordinário. Né? Nós temos empregados da Caixa que chegam nas agências às 7 horas da manhã e 8 horas da noite estão nas agências ainda. Né, fazendo todo esse trabalho. E poucos reconhecem. Né? A grande imprensa, a grande mídia, acaba divulgando mais onde tem o problema do que onde está sendo resolvido o problema. E tem muito problema sendo resolvido. Legal, Pedro. Eu vou trazer alguns comentários aqui, que o pessoal está perguntando e comentando, né? O Lúcio Fala diz, tem que descentralizar o pagamento, colocar todos os bancos e correspondentes bancários para ajudar a Caixa. Daqui a pouco eu pergunto sobre isso, tem até projeto já de lei sobre isso, vai ser votado no Congresso. Valdeir Araruna mandou um superchat dizendo, os funcionários da Caixa que estão na linha de frente não deveriam ganhar insalubridade? E teve um outro superchat aqui, deixa eu ver se eu anotar aqui, o professor José Uchoa. Saudades da Adriana, grande companheira do movimento estudantil da USP. O DIESE tem um grande quadro, diz aqui o professor José Uchoa, reencontrando a Adriana, companheira de luta do passado. E do presente também, né? O José Antônio Moroni diz, um problema sério... Deixa eu só cortar o microfone da Adriana aqui um pouquinho. Um problema sério foi que o governo não informou a população dos critérios, dos procedimentos de como acessar. O governo deu várias informações contraditórias. Teve uns problemas de comunicação mesmo, né? Além desse gravíssimo que o Pedro trouxe, que é contar com um número de pessoas e, na verdade, vir um número muito maior. Adriana, eu queria passar para você a seguinte pergunta. Uma coisa muito emergencial e direta, né? Quem teve o recurso negado, o que faz agora? Como é que resolve? Vai realmente para a fila da Caixa?
Qual é a solução? É por meio do aplicativo mesmo, telefone? Como resolve essa situação de quem está há mais de um mês que poderia ter recebido esse auxílio e não recebeu ainda? O governo lançou ontem, divulgou ontem um novo aplicativo, né, uma nova ferramenta em que as pessoas que tiveram... Porque tem duas categorias, aliás, que foram negados. Essas pessoas, segundo o governo, não vão ter como fazer um novo pedido ou ver qual é a pendência, né? Então, essas pessoas que tiveram o pedido negado, o governo, de fato, não vai colocar, dar uma nova possibilidade de pedir novamente o benefício, reorganizando os dados, apresentando novas informações, né? Quem está com alguma pendência no pedido, aí sim vai poder entrar nesse novo aplicativo que foi divulgado ontem e também no site do Ministério da Cidadania para poder responder a essa pendência e entrar de novo na fila da análise do pedido, né? Então, por exemplo, os trabalhadores que, por acaso, tiveram o pedido negado, sendo que estão desempregados, mas que a empresa dele não forneceu a informação, tem uma lacuna de como esses trabalhadores vão resolver a sua situação, porque efetivamente eles têm o perfil para entrar nesse programa, o acesso deles foi negado, porque a Caixa, quando foi a data prévia, quando foi historiar os dados, percebeu que ele tinha um vínculo ativo de emprego, porque a empresa não informou que tinha sido demitido. Então, foi negado o pedido dele, e esse trabalhador está numa lacuna de como poder acessar os benefícios, né? O Ministério Público e também um juiz do Rio de Janeiro entraram com uma ação para que o governo possa resolver esses problemas, né? E como disse o companheiro Pedro, é uma quantidade muito grande de problemas, né? Então, não dá para imaginar que uma quantidade tão grande de problemas em todas as fases que não seja alguma coisa deliberada, né? É óbvio que com um volume grande de pessoas e um período curto de implementação, poderia haver problemas, né? Mas esse montante de problemas em todas as fases, né, deixa aí uma questão de, ainda mais com um país como o Brasil, que tem tecnologia social desenvolvida, reconhecidamente em vários lugares do mundo, não conseguir executar o programa já passado aí um mês do início da sua implementação. Certo, legal. Tem várias questões chegando aqui, eu já previa isso e acho que é bastante enriquecedor. O José Antônio, por exemplo, diz: um outro problema é que quando negado não se diz por quê. Outro é que os que estão pendentes não se dizem por quê, não se sabe onde recorrer. Eu vou passar para o Pedro também comentar, né, e comentar essa questão do que fazer também, se ele tem algo a complementar. Não, esse é assim, as pessoas não sabem a quem recorrer e vão onde? Vão na Caixa Econômica Federal, né? São os colegas da Caixa, os bancários da Caixa que estão, né, carregando tudo isso, né? Então, assim, teve negado, mas não é a Caixa que nega, né? Então, a procura não para porque o nível de desinformação é muito grande. Então, se você imagina, o governo chegou a anunciar que ia pagar a segunda parcela. Vocês lembram disso? Né? O governo anunciou que ia pagar a segunda parcela. Então, as pessoas foram para a Caixa para receber a segunda parcela. E aí, na madrugada, eles mudaram de posição e não iam pagar mais a segunda parcela naquele momento, né? E até agora, nós não sabemos quando vai começar a pagar a segunda parcela. Então, é uma sobrecarga de trabalho para a Caixa imensa, né? Eu acho assim, que a Caixa está mostrando para o país, né, inclusive, né, para os neoliberais da equipe econômica do governo, a importância de um banco 100% público, né, a importância que a Caixa está tendo. Né? Se a gente voltar em 2008, né, na crise de 2008, Caixa, Banco do Brasil e BNDES, né, fizeram um trabalho extraordinário de garantia de crédito e de tudo mais, né? E agora a Caixa está fazendo mais do que qualquer um, né? Mas eu temo, né? Eu temo assim, até quando
os empregados da Caixa vão ter condições de fazer tudo sozinho, porque nós estamos numa pandemia, né? As pessoas adoecem. Nós temos empregados da Caixa que estão adoecendo no trabalho, né? Vocês imaginam, né? Tem que ter isolamento social. Agora, como fazer isolamento social atendendo milhões de pessoas, né? No começo, o uso de máscara não estava sendo obrigatório, hoje está, mas tem gente que não tem. A Caixa fornece, os empregados da Caixa estão fornecendo até lanches, né, em cidades menores, né, lanches para as pessoas, tal. Mas o grande problema é nas grandes cidades, né, onde tem milhões de pessoas desempregadas, milhões de pessoas na informalidade, milhões de pessoas que não conseguiram se cadastrar, né, e que continuam procurando a Caixa. Então, a gente está com problemas sérios, né, no Rio de Janeiro, nós estamos com problemas sérios em Manaus, nós estamos com problemas sérios em Fortaleza, né, São Paulo. Né, as grandes cidades, as megacidades, o problema é maior. Né? Nas cidades médias e pequenas, né, as prefeituras estão entrando em campo, né? Foram demandadas, a Caixa demandou, né? Sempre um gestor da Caixa, um gerente geral de agência, tal, foram demandar, e as prefeituras começaram a participar, né? Fechando a rua da agência da Caixa, fazendo marcação para as pessoas ficarem à distância, montando barracas, levando cadeiras para as pessoas ficarem sentadas, dar um mínimo de dignidade, né, no atendimento. Mas, assim, o empregado está trabalhando de segunda a sábado, o que eu considero um absurdo abrir ao sábado. É um absurdo. Né? Era o dia do empregado estar se recompondo, está dando uma atenção para a sua família, tal, mas não está. Está trabalhando de segunda a sábado, muitos entrando às 7 da manhã e saindo depois das 20 horas. Não são poucos, são muitos. Né? Até quando, né, se aguenta num ritmo desse, né? É uma dedicação extraordinária, né? A Caixa podia mesmo, né, fazer uma contratação extraordinária, né? Tem os aprovados, né? Fazia uma contratação extraordinária, isso plenamente justificável, né? Porque faltam 2 pagamentos ainda, vão entrar outros, né? Agora vão entrar outros tipos de pagamento. Nós não vamos deixar de fazer os pagamentos de Bolsa Família, não vamos deixar de fazer o pagamento do defeso, né? Principalmente na região norte, isso é um número grande de pessoas, né? Tem todos os benefícios, né? PIS, FGTS, vai entrar FGTS também, tem muita gente sendo demitida, né? Tem muita gente sendo demitida e vão atrás do FGTS, e é tudo na Caixa. A Caixa está, eu considero extraordinário o que os empregados da Caixa estão fazendo. Pedro, e tem algumas questões que estão sendo colocadas aqui, que é sobre o atendimento, né? Por exemplo, o atendimento por telefone. A Tereza Maia diz: os telefones para contato não funcionam, para esclarecer dúvida. Teve alguém que falou aqui que, paralelamente, ao Henrique Nunes, paralelamente as operadoras de telefonia estão com muitos bugs, né? Meio à pandemia, tem menos funcionários também. E aí ele diz que a Caixa virou balcão de informações do desgoverno. O José Antônio... não, esse aqui eu já tinha lido. O Marcos Cordeiro coloca aqui a seguinte observação: uma falha, 3 pessoas que precisam de uma mesma família, cada uma morando em uma casa. Exemplo, um pai e 2 filhos, apenas 2 podem receber. E o Marco Mugnato diz que pior que se não transferir em 3 meses, perde o dinheiro, que é essa informação que está sendo repassada, que se as pessoas não receberem nesse período de 3 meses, perde, e aí quem está em análise até agora, ou quem teve o benefício negado, acaba entrando em desespero também, indo procurar resolver pessoalmente, né? O professor José Uchoa mandou um outro superchat aqui, dizendo: conheço gente mau caráter de centro, entre aspas, que confessou no privado que não precisa, mas pediu auxílio e recebeu só para poder usar isso politicamente contra a ideia do socorro estatal aos cidadãos. Depois eu vou até colocar aqui a questão da Caixa Pública também. Vou passar para essa pergunta sobre a centralização, né, Pedro? Você acha que isso seria uma solução? Descentralizar e desde o início já ter feito esse pagamento juntamente com outras instituições bancárias e até com lotéricas? Sim, com certeza. Eu acho assim que a Caixa, pela expertise que a Caixa tem, a Caixa ficaria responsável, né, por
centralizar para mandar para os outros bancos, né? Mas os bancos tinham que participar. Né? Os bancos tinham que participar. Teria que ser possível na lotérica. Na lotérica, olha, tem um problema, são problemas interessantes. Por que a lotérica não pode pagar? A lotérica não tem dinheiro, não tem caixa. Né? Você imagina, chega uma multidão na frente da lotérica para receber R$600. A lotérica paga uma série de coisas, mas ela paga um Bolsa Família de R$80, ela paga um Bolsa de 130, ela paga isso, paga aquilo, ela recebe aqui, paga ali. No fim do dia, ela está equilibrada. Mas, neste momento, né, teria uma fila para todo mundo querer sacar R$600, e a lotérica não tem encaixe para isso. Né? Teria que ser feito um estudo, né, de como fazer essa liberação, aí entra a questão de segurança, tal. Eu não consigo, né, fazer uma avaliação geral de tudo isso. Eu acho assim, todo mundo está aprendendo nesse momento. Né? Eu tenho críticas mais pesadas ao governo federal, porque eu acho que o governo federal não tinha intenção de pagar e está enrolando para fazer os próximos pagamentos. Né? Podia ter usado o CRAS, a colega falou muito bem, não fez. Né? No começo, a questão de CPF, tinha milhões de pessoas com problema de CPF, né, que tiveram que ajustar. Né? Então, assim, ao governo federal, eu só tenho críticas. À direção da Caixa, eu tenho algumas críticas, mas também tenho que reconhecer, né, que no meio da pandemia, com este governo que está aí, a direção da Caixa tem acertado bastante também, Né? Erra em algumas coisas, né? Está errando agora em duas coisas que eu acho que não poderia errar, né? Que uma é permitir a entrada, a ocupação dentro das agências de até 50% dos lugares dentro da agência. Nós estamos no pico da pandemia, isso não deveria estar sendo feito, né? Fazem para diminuir a fila e tal, não sei o que. Isso não deveria estar sendo feito, né? Está colocando em risco maior os empregados. E a abertura aos sábados. Né? A jornada do bancário é uma jornada de 6 horas. O bancário está fazendo 8, 10, 12. Né? Está fazendo e faz de bom grado, porque sabe a importância do seu trabalho nesse momento. Mas trabalhar no sábado, faça o favor, né? Daí já é um abuso. Mas tem acertado também. A direção da Caixa tem acertado também. Acertou na criação dos aplicativos, e vem acertando, né, durante a pandemia. Está, né, trocando roda com o carro andando. Né? E os empregados, né, como sempre, né, que a Caixa sempre trabalhou, né, nas questões de emergência, né, de enchentes e tal, só que pandemia é uma coisa nova, né? Pandemia é uma coisa nova, é mais complicado, né? Mas precisa ser feito. Eu acho que segunda e terceira parcela, e vai entrar outros benefícios do governo, não pode ficar só a Caixa. Eu acho que a Caixa tem que coordenar, mas, no mínimo, Banco do Brasil, BASA e BNB têm que entrar nesse processo, porque é um trabalho extraordinário, né, uma prestação de serviço extraordinária que a população tem direito de receber essa prestação de serviço e em condições melhores do que a gente está conseguindo fazer sozinhos. O que você acha, Adriana, dessa proposta de descentralização? Eu acho ótimo, acho fundamental para preservar a saúde, né, dos trabalhadores da Caixa, para reduzir a jornada, porque numa jornada como essa que o Pedro contou, não só o risco do contágio, mas de outras doenças também, como estafa do trabalho, elas podem acontecer, então é importante para reduzir essa demanda na Caixa e em cima dos trabalhadores também da Caixa, e para proteger também a população que precisa ter acesso a esse benefício e de uma forma rápida, né? Eu só queria complementar, como foi perguntado exatamente como que a pessoa pode ver qual é o seu problema. Segundo o que o governo divulgou ontem em nota, as pessoas têm que entrar ou no site da Dataprev, ou do Ministério da Cidadania, ou no site auxilio.caixa.gov.br.
Então, a partir de ontem, o governo disponibilizou essa ferramenta, a pessoa vai saber por que o pedido dela foi negado, mas segundo o governo não vai poder fazer um novo pedido, e as pessoas que têm alguma pendência vão saber qual é a pendência e vão poder refazer seu pedido. Então, as informações que foram divulgadas ontem pelo governo, pelo menos, foram essas, né? Legal, eu abri aqui o site pegando da DataPrev só para mostrar para o pessoal aqui o endereço. Pode falar, Adriana. Pode. E uma questão também que o Pedro falou, né, que eu acho que se agora no pagamento você tem essa questão do caixa, né, pelo menos na inscrição, além do CRAS, poderia ter sido utilizado as lotéricas e as agências do correio, talvez, para auxiliar as pessoas que tinham problemas de realização do cadastro, né? Então, a gente tem uma estrutura pública de equipamentos, né, sociais, enfim, e desses serviços públicos que poderiam também ter colaborado, né? Eu acho que, como algumas pessoas comentaram aqui no chat, é uma ação deliberada para evitar que as pessoas, de fato, tenham acesso ao benefício, né? A Grazi Silveira, por exemplo, pergunta aqui, né? Aliás, por que criar uma conta na Caixa para depositar esse benefício se já tenho conta no BB e coloquei minha conta no cadastro que pediu auxílio? Nesse caso, ela receberia direto no Banco do Brasil, né? Sim, né? Se ela colocou né, no cadastro, não precisaria criar uma na Caixa, né? Não. Ela receberia na conta que ela indicou no Banco do Brasil. Certo. A Natasha pode aqui, 111 desnegado, aplicativo diz em análise, fogo na Babilônia, porque ela fala assim, há informações desencontradas, né? Teve um outro superchat aqui que diz também, fiz a inscrição para 2 autônomos, do Rinaldo Jorge de Oliveira, pois quando li, vi que ambos tinham direito. Peraí, deixa eu só cortar o microfone aqui. Vi que ambos tinham direito. Um foi aprovado, o outro ainda está em análise. Consultei no site da DataPrev e este em análise está aprovado, mas no app não. Há também esse problema de desencontro de informações entre os sistemas, entre as plataformas? Eu tenho lido algumas denúncias nesse sentido, mas não ouvi nenhuma fala do governo, né? Eu já vi, inclusive, pessoas que disseram que no aplicativo diz que foi liberado na conta dela, por exemplo, uma pessoa que tem conta no Banco do Brasil, que foi liberado e quando ela entra na conta, o depósito não foi realizado. Então, eu acho que tem alguns problemas desse tipo mesmo, de sistemas que talvez tenham... Mas eu acho que, no geral, talvez o Pedro tenha mais informações sobre esse tema, mas que, no geral, esses são o grupo de problemas com menor ocorrência, né? Menor ocorrência. Mais pontuais. A pessoa que tem conta, tal, esses são menor ocorrência. Na verdade, né, assim, se a gente for fazer uma análise mais profunda, nós estamos pagando o preço da desigualdade aqui do país, né? Nós estamos pagando o preço da desigualdade, né? Porque assim, o que acontece na Europa? O que os governos estão fazendo, né? Estão pagando os salários, né? Parte do salário dos empregados, não sei o que. Agora, eles não têm um número, né, de desempregados e de pessoas na informalidade, mas nem perto, né, do que nós temos aqui, né? Então, que as pessoas falam que eram invisíveis. Muitos dos chamados invisíveis já são visíveis para a Caixa Econômica Federal há muito tempo, né? Já são visíveis para a Caixa Econômica Federal há muito tempo. E a gente tem que resgatar, né, a importância no governo Lula da bancarização, né, que foi feito no governo Lula, né, de todo o investimento que a Caixa fez, né, na bancarização das pessoas, né, de todo aquele cadastro do Bolsa Família e tudo mais, a importância que isso está tendo agora, né, nesse momento de pandemia, né? Então, mas é claro que os problemas são grandes demais porque o número de pessoas desamparadas é muito grande. E imagina, gente, para quem está realmente necessitado, né, o cara ir na agência e o dinheiro não está lá, o cadastro não está terminado, não ser o dia do pagamento, e para ele receber 3
dias depois, pode significar a fome nesse período, né? É uma coisa muito grave, assim, é gravíssimo. O governo tinha que estar muito mais empenhado, né, muito mais preocupado, né, com o que está acontecendo, né, com a população, né, do que está. Né? E não pode, assim, a Caixa não pode responder pelo governo. A Caixa responde por fazer o que está na sua responsabilidade, né? que é o pagamento. E é por isso que assim, eu insisto na questão da descentralização. Né? A própria direção da Caixa não tem muito gosto por descentralizar. Né? Eles acham que vão conseguir, que com os ajustes que estão sendo feitos, que vão conseguir e tudo mais. Mas eu temo que a gente ainda venha a ter muitos problemas, né? Porque agora vai entrar o outro auxílio das pessoas que tiveram o salário diminuído. Né? O governo vai dar quem vai pagar? A Caixa. Ou seja, vai trombar dois públicos, né? Que não são necessariamente o mesmo público. Todos os públicos, né? Todos os públicos, né? Porque o cara que foi demitido, ele vai onde pegar o fundo de garantia? Na Caixa. Né? O Bolsa Família, na Caixa. Né? É tudo na Caixa. E eu acho sensacional que esse tanto de coisa seja na Caixa, porque assim, é a importância do banco 100% público, né? Que tem que ser fortalecido, né? Que tem que estar mais forte, que tem que estar maior. Né? Com 84 mil pessoas, nós estamos fazendo isso. Se a gente tivesse 100 mil pessoas, como nós tínhamos em dezembro de 2014, nós estaríamos fazendo mais. Né? A gente teria mais braços, né, para fazer. Né? Na própria TI da Caixa. Né? A TI saiu muito bem com a criação desse aplicativo, tal, mas a TI também está com falta de pessoas, a TI também tem gente aprovada aguardando ser chamado, e não é, né, e poderíamos ter novos quadros, né, com uma criatividade nova, gente nova trabalhando e tudo mais. Então, os problemas vão se amontoando, mas as soluções estão vindo. Também as soluções estão vindo. Né? Hoje eu disse, o dia de hoje, as filas foram menores, né? Em alguns lugares foram menores porque enfiaram as pessoas para dentro das agências, o que eu continuo dizendo que é um erro grave, né? Mas a verdade é que diminuiu porque grande parcela recebeu a primeira parcela. Né? Agora, a hora que vier a segunda parcela, vai ser tudo de novo. Vai. Né? Vai ser tudo de novo. Pedro, uma pergunta aqui do Lúcio Farias, fala, uma sugestão é a Caixa cadastrar uma senha pessoal nessa segunda parcela e na terceira parcela o cliente sozinho sacará no caixa eletrônico. Você falou aqui sobre o exemplo de outros países que pagaram um salário. Muitos países, inclusive, pagaram em dinheiro, né? Foi lá, mandou um cheque para a casa da pessoa via correio, enfim, o correio respectivo de cada país. Você acha que esse foi o melhor caminho? Criar um aplicativo, desenvolver um sistema para que as pessoas façam o cadastro em vez de dar o dinheiro pessoalmente? Lembrando que a gente está, sim, na pandemia, mas os outros países também, né? Para levar o dinheiro pessoalmente, tinha que ter uma estrutura que esse governo diminuiu tudo o que fazia, né, ligado ao social, né, foi cortado. Né? Nesse governo foi diminuído muito. Né? Então, também teria falta de pernas. Mas a questão é que centralizar tudo, né, não é bom. Né? Não é bom. Tem menos... Assim, veja bem, se tivesse o Banco do Brasil, o BASA e o BNB, né, fazendo também esse pagamento, o número de agências, o número de locais para as pessoas se dirigirem seria muito maior. Né? As filas seriam menores na frente de cada um desses. Né? A Caixa fez além, mas muito além do que era esperado dela. Né? Ela foi chamada, né, o governo chamou a Caixa e falou, olha, vocês vão ter que pagar 25 milhões de pessoas, né, do crédito, não sei o que, não sei o que. A Caixa veio se preparar para pagar 25 milhões de pessoas. E, de repente, tem 70 milhões batendo nas portas das agências. Né? E a gente está fazendo o que é possível fazer. Né?
Os empregados estão fazendo o que é possível fazer, com louvor, né? Com louvor. E reconhecidos, viu? A população, o que recebe, o que vai lá, eles veem, né, todo o esforço que o empregado está fazendo, né? Agora o governo precisa ver como é que vai fazer, né? Primeiro, ele precisa resolver pagar, né? Ele precisa resolver pagar, né? Saber que não são só essas 50 milhões de pessoas aí com direito a receber esses R$ 600. Tem mais gente, né? Tem mais gente. Eu calculo que são 70 milhões de pessoas que têm direito a receber o auxílio. Né? 70 milhões de pessoas. Né? Nós estamos falando de milhões de brasileiros aí que não tem nada, eles não têm nem CPF, tem. Né? Só de morador de rua nós temos quantos, né, no país? Né? Moradores de rua que hoje, né, também não encontram nem a quem pedir, né, com a diminuição das pessoas na rua. Né? Então, assim, é grave, o problema é grave, a gente não sabe até onde vai essa pandemia. Né? Você viu as medidas de isolamento foram relaxadas em todos os estados. Hoje eu estava lendo, fiquei impressionado, né, em abril, o número de pessoas nas ruas, a movimentação foi muito maior que no mês de março, e agora em maio, né, nós estamos no pico da pandemia, mais de 7 mil pessoas mortas, números oficiais, né? Então, assim, tem muita coisa para ser feita. E a Caixa não vai dar conta sozinha. Né? Nós vamos precisar de ajuda. Nós podemos centralizar as informações, mas centralizar tudo isso, mas descentralizar os pagamentos. Né? Passar para a Adriana sobre essa questão do pagamento em dinheiro, né? Se ela acha que esse foi o melhor caminho de criar um aplicativo, etc. E já trazer a pergunta do Guimarães, que mandou um superchat, ele inclusive se refere ao Pedro Eugênio, depois eu passo até para o Pedro acrescentar algo. Ele fala: Pedro Eugênio, por que a Caixa não fez um cartão para essas pessoas receberem os depósitos, evitando aglomeração? O César Ricardo também tinha dito aqui, não seria melhor disponibilizar um cartão de débito? Passar para a Adriana só comentar, depois a gente volta para o Pedro. Na verdade, a solução do cartão, ela também poderia ter fila, e ela poderia ser mais demorada, porque até que a pessoa tivesse a resolução de que o seu pedido foi aprovado, e aí fosse enviado um cartão para a sua residência, tudo isso poderia também causar algum tipo de transtorno e demorar o acesso aos recursos, né? Então, por isso, a questão da conta digital na Caixa, ela foi escolhida como sendo a forma mais rápida, e aí a pessoa poderia acessar e transferir para a sua agência, né? Eu continuo concordando com o Pedro de que a descentralização do pagamento e também usar as estruturas da assistência social para cadastro e para tirar dúvidas seria a opção mais desejável desse programa, né? Então, o governo centralizou tudo na Caixa, que, de fato, os trabalhadores da Caixa estão realizando essa tarefa para além das suas obrigações profissionais, né? A gente tem visto aí muitos trabalhadores da Caixa ajudando a organizar fila, ajudando a tirar dúvidas das pessoas que estão na fila para que elas não fiquem na fila sem necessidade, né? Então, eles estão indo além do que a atividade profissional deles mesmo, né? Mas é limitado, né? Como disse, se a gente incluísse o Banco do Brasil e alguns outros bancos públicos, né? A gente teria uma rede maior e poderia distribuir isso de uma forma melhor, né? Se a gente tivesse as estruturas da assistência social também incorporadas nesse desafio, né? A gente teria um público que iria para a agência da Caixa só no momento de sacar o recurso e não para tirar dúvidas sobre as suas pendências, sobre como realizar o cadastro, né? Então, estrutura para fazer isso de uma forma que fosse menos impactante, assim, do ponto de vista de volume de pessoas no mesmo espaço, a gente teria como organizar se houvesse vontade pública, né? O que parece é que não houve essa vontade pública de que isso acontecesse, né? E de que o programa, na verdade, acabasse também se tornando um problema de disseminação da Covid-19, né? Então, acho que isso
é um elemento importante para a gente pensar. Então, por isso, o cartão também poderia não resolver esse problema, né? O cartão, como que a Caixa vai fazer o cartão? Ela nem sabia quem seriam, né, milhões de pessoas, ela não tinha dados nenhum, né, para fazer o cartão. Ainda teria que mandar o cartão e tal. Agora, gente, nós não podemos esquecer, né, que uma parcela grande desse público a gente já atende e tem cartão. Tem o cartão do Bolsa Família, tem o cartão disso, tem o cartão daquilo, e chegam nas agências, esqueceu a senha. Isso assim, são centenas de milhares diariamente, né? Que a pessoa já tem, já faz aquilo há meses e tal, mas assim, não consegue guardar, não consegue, né? Não consegue. Né? E quantas pessoas não têm celulares? A gente fala assim, não, mas tem que fazer pelo celular, mas o cara não tem celular. Né? É a desigualdade, né? É a desigualdade. O problema da desigualdade aqui no Brasil é isso. Enquanto isso não for enfrentado realmente, né, de frente, melhorou muito, né? Eu reconheço, né, que o governo Lula realmente melhorou muito, né? Mas tinha muita coisa ainda a ser feita. A desigualdade ainda é gritante e vai aumentar, viu, gente? Vai aumentar. Infelizmente, né, essa pandemia vai atingir mais os que têm menos, né? Vai atingir mais os que têm menos, né? Já está atingindo. E aumentar o grupo do número de pobres, né, Pedro? Com certeza, né? Assim, de cara, quem tinha um rendimento, né? As pessoas, os informais já tiveram assim uma perda imensa, né? De cara, né? O cara que vendia ali a pipoquinha, vendia o docinho no sinal de trânsito, tal, o cara que vendia o churrasquinho, tal, esse pessoal já teve uma perda assim imensa. Né? Hoje eu peguei um táxi, eu raramente saio de casa, né? Eu estou em isolamento mesmo, mas hoje eu precisei sair, hoje eu peguei um táxi. O ponto aqui, o cara falou, nós somos em 12 taxistas, estamos trabalhando em 3 e não tem jeito, ninguém está pegando táxi. Então, assim, os informais, né, já tomaram a primeira pancada. Aí teve o pessoal que foi demitido, né? Tem o pessoal que teve os salários diminuídos, né? Então, vai ter um empobrecimento, né? Vai ter um empobrecimento da população. Né? E muitas demissões, né? Sim, muitas demissões. Né? Então, assim, o governo precisa achar outras formas que não seja só passando pelo banco, né, para o dinheiro chegar nessas pessoas, né, que não seja só passando pelo banco, né, que com tudo o que nós vamos fazer, né, a pandemia, até o final da pandemia, vai ter gente que nunca foi na agência, né, que nunca foi na agência. Né, essas pessoas não serão atingidas, nós ainda teremos um percentual de pessoas que não vão receber, que não vão receber nada, né, que estão fora. Né, é muito triste tudo isso, sabe? É muito triste. Assim, se vocês vissem as histórias, né? Eu te falei, eu tenho o blog Datagênio, né? Eu tenho o meu perfil no Facebook e como eu fui presidente da FENAI, que é uma federação dos empregados da Caixa, os empregados, né, mandam muitas coisas para mim. As histórias, gente, as histórias das filas, das pessoas na fila, né? São coisas assim extraordinárias. Eu estou guardando tudo. Né, eu estou com um arquivo imenso, quero ver se depois disso eu escrevo um livro sobre isso, né, sobre essa epopeia, né, que a Caixa está participando desse pagamento de milhões de pessoas e do trabalho extraordinário, né, dos seus empregados. Legal. Adriana, eu queria te fazer uma pergunta sobre outros auxílios, né? Primeiro, por exemplo, o auxílio para pequenos e médios empresários, o que garante empregos, né, ou deveria garantir, só que muita gente também não recebeu. Você estava citando aqui autônomos, mas, sei lá, o dono do restaurante, que não tem um fluxo de caixa, ou diversos outros comércios que tem ali alguns funcionários, e esses funcionários vão ser prejudicados porque esse empresário não está também recebendo o seu auxílio prometido pelo governo. E outra coisa para o cidadão, né, tem lá o trabalhador informal que pode ter aprovado, né, tem o perfil para receber o auxílio de 600, mas tem outros tipos de benefícios, né, outros auxílios que poderiam complementar essa renda, ou até, se ele não se enquadra nesse perfil,
que outros benefícios ele poderia receber. O Pedro também tinha citado a recomposição salarial, né? Enfim, entre outros auxílios que deveria chegar na conta dessa pessoa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá, antes eu só queria... Desculpa, falha minha aqui com o seu microfone. Pode falar. Eu só queria, antes, complementar uma questão em relação ao pagamento via cartão, que pelo menos 19 milhões desses 50 milhões de pessoas que já foram autorizados a receber o renda básica, 19 milhões são pessoas que já estão no programa Bolsa Família, então que já têm um cartão, né? Agora, mesmo essas pessoas que têm o cartão, elas vão a uma agência para sacar esses recursos, né? Elas não usam esse cartão para pagamento, né? Então, e isso teria um custo talvez adicional que pudesse encarecer, fazer um cartão de débito, por exemplo, e tudo mais, né? Então, mesmo tendo esse tanto de pessoas no programa que já tem o cartão do Bolsa Família, ainda assim a gente vê um volume bastante grande de pessoas nas agências, né? Então, por isso, de novo, a descentralização seria importante. E ainda um ponto que o Pedro tocou, né, a questão da conta que a gente está pagando pelo aumento da pobreza e da desigualdade no país, né? Aumentou muito o número de informais nesse último período, nesses últimos anos, né? E esses informais, eles não têm qualquer proteção, muito menos, não tem a proteção trabalhista e nem a previdenciária, né? Na França, por exemplo, mesmo os trabalhadores autônomos, que tem um número grande de trabalhadores autônomos, esses trabalhadores, pelo menos, recolhem a Previdência, o seu benefício, né? Então, o Estado tem uma forma de encontrar essa pessoa e uma forma mais fácil de realizar o pagamento do benefício. Aqui, a maior parte dos trabalhadores na informalidade não consegue sequer pagar a sua contribuição previdenciária. Então, ele não tem nenhuma relação com o Estado para a gente poder realizar esse pagamento, né? Então, por isso a estrutura do Bolsa Família, do CAD único, da assistência social, que foi gerado nos governos do PT, é bastante importante para a gente realizar. Mas, nesse momento, de novo, a gente não está usando todas as potencialidades desse programa, né? Bom, em relação a outros programas que complementam, né, no caso das pequenas, micro e média empresa, o governo lançou um programa de acesso a crédito, né, então essas empresas, elas poderiam recorrer ao sistema financeiro e solicitar um valor aí de crédito para poder pagar a folha de pagamentos, e esse crédito, ela teria aí uma carência de um período de até 6 meses, e só depois ela começaria a pagar, né? Aí tem dois problemas. Os juros, apesar dele ser menor do que os juros corrente, né? Então, os juros para esse crédito é a taxa Selic, que está em 3,79, 3 alguma coisa, ele precisaria ter um cenário futuro mais preciso para poder, de fato, se endividar. Então, a empresa, olha, a gente está numa crise sanitária, numa crise econômica, uma crise institucional, não há confiança nesse governo. O que me garante que a economia, o ano que vem, de fato, vai ser retomada e eu não vou quebrar daqui a um ano e vou conseguir pagar esse empréstimo? Então, e também os bancos têm aí solicitado uma série de documentos que também têm impedido essas pessoas de acessarem esses créditos, né? Então, a medida foi feita, mas sem um desenho que pudesse, de fato, ser implementada. Então, o que a gente tem visto é que esse crédito não está chegando na ponta, né? A outra questão é que o governo fez outras medidas que, segundo ele, é para proteger o emprego dos trabalhadores formais, né? Então, estão empregados em empresas de pequeno, médio e também de grande porte, mas que, na sua essência, tem uma série de medidas que atacam os direitos dos trabalhadores, né? Então, são medidas que supostamente preservam o emprego, como a suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada de trabalho, em que o governo pagaria uma parte dos salários, mas, por outro lado, o trabalhador teria uma perda no seu salário líquido e não teria também a contribuição previdenciária, nem o fundo de garantia depositado pelo seu empregador. Então, você vê, medidas que deveriam, nesse momento, preservar a renda dos trabalhadores, porque mesmo os trabalhadores formais no Brasil, como os salários são muito baixos,
eles também estão desprotegidos, né? Então, as perdas começam ali a partir de um salário mínimo e meio, né? Então, um salário baixo em que as pessoas já têm dificuldade para garantir o seu orçamento familiar mensal e teria uma perda ainda nesse momento, né? Em relação aos trabalhadores que estão na informalidade ou desempregados e que estão recebendo renda básica, essa renda, como foi dito, ela é insuficiente, né? Uma família de duas pessoas uma família pode receber até 2 benefícios, né? Então, que somaria R$ 1.200 por família, mas que é insuficiente para você garantir aí o mínimo de dignidade, né? Garantir o pagamento de todos os compromissos que uma família tem mensalmente. Essa medida, ela deveria ser acompanhada de uma série de outras medidas que poderiam complementar a renda, né? Então, por exemplo, uma das medidas que alguns municípios ou estados estão implementando é garantir um valor ou cesta básica para as famílias que têm estudantes nas escolas públicas para compensar a perda da alimentação que essas crianças tinham na escola devido à merenda escolar, né? Então, um valor para que essa garanta a segurança alimentar dessa família. Outras medidas que deveriam ser implementadas e estão presentes no plano emergencial da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo é a isenção ou redução, a depender da renda das famílias, né, das tarifas públicas de água, luz, telefone. Outra medida seria também a redução do preço do gás e a entrega de gás gratuito até uma determinada faixa de renda salarial. Por exemplo, até 3 salários mínimos, né? Que é um salário ainda bastante baixo. Então, até 3 salários mínimos, essas pessoas teriam isenção das contas de luz, isenção das contas de água e fornecimento de gás de cozinha gratuitamente, né? Então, essas medidas, elas deveriam ser executadas para complementar esse valor de R$ 600, que é insuficiente para o orçamento familiar, né? Para vocês terem uma ideia, o salário mínimo necessário do DIEESE, que é calculado segundo as regras previstas na Constituição, né? Então, que um salário mínimo deve garantir para uma família alimentação, saúde, educação, transporte, as tarifas públicas, enfim, todas as contas de um orçamento familiar está acima de R$ 4.000, né? Então, você vê que esses R$ 1.200 por família, de fato, não dão conta de garantir os gastos familiares mensais. Legal, muito boa a sua explicação, Adriana, obrigada. Vou passar para o Pedro complementar e também passar uma última questão para você, Pedro, que a gente está caminhando aqui para o encerramento, que é falar sobre, num momento como esse, a importância de ter uma caixa estatal, né? De ter uma caixa que não tenha interesses de uma instituição privada financeira, né? Muita gente falando sobre isso aqui, a importância da caixa pública. Não. A importância da Caixa 100% pública, né, eu acho que ficou absolutamente claro para o país inteiro agora, né? Não só para as pessoas que estão recebendo, né, que estão vendo, estão indo nas agências da Caixa, mas para quem está acompanhando, né, para todo mundo, né, está vendo a importância, né, desse banco público, né, um banco com quase 160 anos, né, com gerações. Igual o SUS, né, Pedro? Está igual o SUS, né? Igual o SUS. E olha, o governo vai ter que botar gente em hospitais privados, vai ter que fazer o que a Espanha fez, né? Porque os grandes mercadores da saúde privada também estão na deles até agora, né? E os bancos, né, gente? Os bancos privados, né? Quando que os grandes bancos privados vão pagar alguma fatura aqui nesse país, né? Porque nas últimas muitas décadas os grandes bancos foram os que mais ganharam. Agora o país está numa situação gravíssima, né? Então o pequeno comerciante, o médio comerciante, todos eles vão precisar de crédito e crédito barato, né? E não vai poder, né? Os bancos privados vão ter que participar disso também, né? Eu tenho muito orgulho, assim, eu trabalhei 35 anos na Caixa, né? Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado na Caixa, muito orgulho dessa Caixa Pública, de tudo o que a Caixa sempre faz
para a população brasileira. Eu quero fazer um registro aqui também, né, para os meus colegas que estão nos sindicatos ou nas entidades como a PCF, FENAI, né, que o pessoal continua fazendo o seu trabalho, lutando pelo direito dos empregados da Caixa, indo nas agências, visitando, cobrando a direção da Caixa e, muitas vezes, fazendo a informação para a população, né? É normal, né, você ver carros de sons dos sindicatos tal, falando com o pessoal que está na fila, dirigentes sindicais indo para as filas da informação e tudo mais, né? Mas é claro que é assim, o que resolveria a questão da informação, só vai resolver a hora que a Caixa resolver fazer uma grande campanha, né? Estar informando o tempo todo, né? Em rádio, televisão, tal, está informando o brasileiro, né? A direção da Caixa avalia que só os noticiários na televisão e as entrevistas que eles mesmos dão, né, atingiria todo mundo, e já se provou que não atinge, né? Que tem que ter uma campanha informando a população, né, dos seus direitos, dos seus deveres, de quando ela pode procurar e tudo mais. Senão, as filas vão se repetir a partir do momento que o governo falar, vai pagar a segunda parcela, vai repetir isso tudo de novo, né? Se não descentralizar, se não tiver uma campanha de informação, vai acontecer tudo isso de novo. E não nos esqueçamos que a pandemia está presente, né? A pandemia está presente, não é uma gripinha. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão lotando os hospitais, né? E nós não podemos ficar gerando aglomeração, né, de pessoas, né? Você disse que está terminando, né, o programa, então eu quero fazer aqui um apelo, né, para a direção da Caixa. Eu quero fazer um apelo para a direção da Caixa em duas coisas, né? Vocês têm acertado em bastante coisas, né? Mas, por favor, né, botar as pessoas para dentro das agências, para ocupar 50% dos espaços dentro das agências, está errado. Vocês estão botando os empregados em risco. Suspendam essa medida. Segunda coisa, gente, sábado não dá. Não dá. As pessoas estão trabalhando mais de 12 horas por dia, todos os dias. Eles precisam descansar. O empregado precisa descansar para continuar prestando esse serviço inestimável, né, e com qualidade. Legal, Pedro, obrigada. Queria agradecer aos dois e só passar, como você já passou sua última mensagem aqui de encerramento, passar para a Adriana também se despedir. E agradecer aqui um novo assinante que está chegando, Leonardo Claudiano. Eu queria agradecer o convite, participar desse debate, um debate bem interessante, agradecer aos ouvintes do canal, que também contribuíram com os seus comentários, sugestões, e também destacar novamente, né, a importância dos serviços públicos, né, de como esses serviços públicos e essas estruturas estatais, elas auxiliam o Estado a desenvolver uma série de políticas e como todas essas estruturas têm se demonstrado fundamentais no enfrentamento a essa crise econômica e sanitária. Obrigada. Obrigada, Adriana. Muito obrigada, Pedro. Obrigada a todo mundo que assistiu aqui. Obrigada à organização aqui da Central de Movimentos Populares, que está sempre produzindo esses debates. Então é isso, gente. Valeu aos dois. Um abração. Tchau, tchau. Um abração para vocês. Tchau.